Gabriela, Oi, boa Sandra, tarde, boa bem-vinda tarde. aqui a esse nosso café com aprovado, que na verdade não está sendo um café, está sendo uma Água com gás. com limão espremido, com sumo de limão. Mas a gente faz isso de tempos em tempos, a gente chama alunos nossos que foram aprovados em concursos, e especialmente quando os casos são pouco usuais, como o seu, que é uma pessoa que ainda estava na faculdade quando foi aprovado. Então, eu quero aproveitar esse primeiro momento da nossa conversa, porque muita gente com certeza não te conhece, para você contar quem é você, de onde você vem, quantos anos você tem e como é que começou essa história. Fica à vontade. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou da cidade interior da Bahia, chamada Vitória da Conquista. Tenho 22 anos, fui aprovada com 21, estava ali no 8º período da faculdade. Estudei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, então fiz tudo dentro de casa mesmo, ensino médio, faculdade. E como é que é a minha história com o direito, né? Desde o dia que eu decidi prestar direito, eu passei por diversas decisões nas quais eu tive que ser muito responsável. Por quê? Na época que eu decidi que iria cursar direito, eu sofri bastante influência dos professores, que eles diziam que eu era boa de argumentar, era boa de falar, gostava de ler. E aí eu tinha um receio muito grande de me frustrar com a graduação. Porque eu via muita gente fazendo direito, via que o direito formava muitos alunos, né? Tanto nas faculdades públicas quanto nas particulares, e falava, meu Deus, eu vou sair da faculdade, e tive várias conversas com meus pais, inclusive, vou sair da faculdade, será que eu vou conseguir aproveitar o curso que eu vou me dedicar tanto? Tive que assumir uma conduta ali muito responsável para poder cursar direito e coloquei na minha cabeça que eu não iria sair da faculdade desempregada. Então, desde o primeiro semestre, eu adotei uma postura muito responsável. Obviamente que quando eu entrei na faculdade, eu queria conhecer, é totalmente diferente, né, do que a gente é acostumado. Eu entrei na faculdade logo após sair da escola, mas procurava ler, procurava aproveitar o máximo possível das aulas dos professores e vi que aquilo ali não era suficiente. A faculdade, por mais interessante que ela seja, por mais conhecimento que ela te dê, é totalmente diferente do estudo para concurso. Então, é uma formação muito humanística, é uma formação muito interessante, mas para aquilo que eu queria, que era o concurso público, eu coloquei na minha cabeça desde sempre que eu queria fazer concurso público, eu tinha que ir além da faculdade. Na verdade, eu acho que existe um descompasso entre o que a sociedade quer e o que a faculdade oferece. Porque o Nizam Guanais fala muito isso. Se as pessoas estão saindo da faculdade e elas não estão encontrando emprego, isso significa que a faculdade está formando pessoas das quais a sociedade não tem necessidade. E as necessidades sociais não estão sendo atendidas ao mesmo tempo pela faculdade. Existe um descompasso, porque se você fizer uma faculdade só de olho na faculdade, então suponhamos que seja um aluno totalmente dedicado à faculdade, ele não sai preparado para passar em um concurso. É um estudo completamente diferente, em níveis de profundidade, porque o concurso costuma ser muito mais aprofundado, conhecimento geral, porque você tem que saber diferentes disciplinas, e competitividade, né? Gestão do tempo, o sujeito tem que ser rápido, enfim, é muita coisa mesmo. Eu tenho as minhas duplas críticas, uma a faculdade de Direito como ela é e outra a forma como os concursos acontecem. Mas tá, então você foi fazer Direito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, entrou, fez o primeiro período, segundo período, você já entrou falando que quero prestar concurso? Exatamente, na realidade eu não me identificava com a profissão de advogado, mas para ter certeza disso eu comecei a estagiar muito nova. Eu comecei a estagiar no segundo semestre. E eu estagiava fazendo audiências nos juizados especiais enquanto proposta. Okay. Me apareceu essa oportunidade e era uma oportunidade muito boa de fazer network. E era remunerada? Era remunerado. Uhum. Eu fazia várias audiências ao longo do dia, tinha uma remuneração ali simbólica, mas conheci muita gente, as oportunidades de networking foram muito boas. E aí, com o contato que eu tive nessas audiências do juizado especial, eu consegui estagiar no gabinete da vara de violência doméstica na minha cidade. E aí, um trabalho de gabinete me fez gostar ainda mais do trabalho da magistratura estadual. E fiquei com aquele sonho ali dentro de mim.
Também, aí veio a pandemia, eu estava ali mais ou menos no 4º semestre, estava parada porque meu estágio era voluntário no gabinete e me surgiu a oportunidade de fazer uma seleção de estágio no escritório de advocacia. E eu fui. Primeiro porque, embora eu sempre sonhasse com concurso público, eu sempre tive incentivo também, meu pai é concursado e eu vejo a diferença na vida do meu pai antes e depois do concurso público, eu dei uma oportunidade e recebi uma oportunidade, obviamente, para um escritório de advocacia. Fiquei 1 ano nesse escritório e aprendi demais. Foi o lugar que eu mais aprendi juridicamente falando. Mas, em contrapartida, eu sentia que aquele trabalho de networking com os clientes, de prospecção, não era realmente o que eu queria para mim profissionalmente. E nesse meio tempo aí, durante o escritório de advocacia, eu fui aprovada numa seleção da Defensoria Pública. Então passei a acumular ali defensoria com o escritório, até que eu tive que deixar para priorizar a defensoria. E na defensoria eu já tive uma ampla visão do que é o funcionalismo público, né? E principalmente financeiramente falando, a bolsa da Defensoria Pública ela era muito melhor. Muito melhor. E aí, e também eu tinha uma carga de trabalho muito inferior à carga que eu tinha no escritório. Porque no escritório era tudo muito dinâmico, era um serviço muito interessante. Mas eu via que realmente ele funcionava como empresa. Trabalho dobro, ganha metade, é isso? Era basicamente assim, aprendi muito, mas eu vi que era uma profissão que eu iria me esforçar demais e muito dificilmente nos 3, 5 primeiros anos de profissão, eu ia conseguir sucesso profissional. E entrei na Defensoria Pública, eu estava acho que no 5º semestre da faculdade. Ainda ali durante a pandemia, né, 2020 e 2021. Quando eu falei, se eu quero concurso público e não quero sair da faculdade desempregada, eu preciso começar a estudar. E aí eu comecei a minha caminhada, a minha trajetória no estudo para concurso. Tá, então foi no 5º para 6º período. Tá. Quando é que surge o CPI na sua vida? Vamos lá, uma live que aconteceu ali no meio de outubro de 2021. Eu lembro que era uma live de lançamento do CPI universitário, tá? O CPI ele só ia começar no finalzinho do ano pro início de 2022, mas aí você fez aquelas lives, né, de vários cursos, tanto do MAS 18 quanto do DP8, e aí veio o CPI universitário. Okay. Eu entendia que com o tempo que eu tinha, o estágio, faculdade, eu não conseguiria, e também até a maturidade no estudo, eu não conseguiria assinar de cara o MAS 18. Ali no 6º período da faculdade, eu falei, vou assinar o CPI universitário, e o CPI universitário ele vai me dar uma formação de base para eu me destacar na faculdade. Se aparecer um concurso para eu fazer, ou de técnico, analista, eu vou fazer. A minha intuição principal era essa, meu intuito principal. Mas aí chegou uma live de CPI universitário e você contou toda a sua trajetória, né? Do Damásio, desde acho que 2º, 3º semestre, se não me engano, na verdade né? era Damásio? Marcato. Marcato, do Marcato. E aí você contou que você fez a prova para delegado, acho que no 6º, não foi? 6º período, e aí no 8º 7º. você conseguiu passar na primeira fase de juiz. Não, isso, perfeito. Foi tudo isso. E aí falei, não, eu preciso seguir isso aí, vai ser esse caminho. E quando foi no dia 25 de outubro, eu não me esqueço das datas, eu fiz a matrícula do CPI universitário. Pedi minha mãe de presente, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso fazer esse curso aí, que esse curso aí vai me ajudar a passar no concurso. Fiz. Eu lembro que as aulas só começaram em janeiro, mas antes disso, o CPI universitário, o CPI URIS, isso é uma coisa muito positiva, já disponibilizou materiais para a gente se adaptar tanto à plataforma quanto ao estudo. E eu fiz um curso de Direito Constitucional de férias, eu digo assim, né? E esse curso de Direito Constitucional eu já via como eu tinha ido do 0 ao 100 em Direito Constitucional, porque na faculdade eu não tinha aprendido nada em Direito Constitucional. E aí comecei o curso, janeiro, fevereiro. Nisso daí, o único concurso da Bahia que a gente tinha iminência que queria sair era o concurso da Polícia Civil. E eu ia fazendo ali despretensiosamente, estudando, até que eu falei, não, vou fazer esse concurso. E eu já reparava uma mudança significativa tanto no meu ritmo de estudos, quanto na minha capacidade também de compreensão dos conteúdos. Eu chegava na sala de aula e eu sabia muita coisa. Chegava na aula de processo penal, eu arrasava. Chegava na aula de civil, eu arrasava. E meus colegas, antes mesmo da aprovação, de saberem que eu ia prestar concurso público, começavam a perguntar: o que você está fazendo, está estudando e tal? E vários colegas meus, inclusive, Natália, Gabriel, Carolina, assinaram o CPI universitário por conta da minha influência. E naquela época, né, ainda no começo de 2022. E assim, foi assim que eu comecei a estudar. Comecei a estudar o CPI universitário com a intenção de formar uma boa base para que quando aparecesse o concurso, eu prestasse. Mas não comecei a estudar especificamente, né, para o concurso de delegado. Eu comecei ali dentro da faculdade a
formar uma base que, inclusive, a propaganda do CP Universitário era essa, né? Formar uma base para que quando você chegue ali no final do curso, você consiga estar competitivo para qualquer concurso que você vai prestar. Então vamos lá. Você assiste a uma live que eu falo do CP Universitário. A ideia do CP Universitário é, durante a graduação, você sabe que você vai prestar concurso? Ah, sei, ótimo. Então, durante a graduação, faça o CP Universitário, que você vai estar preparado para, antes de terminar a graduação, até ser aprovado em um concurso de carreira jurídica. E aí há vários que não exigem prática jurídica, delegado, analista, procurador. Então você tem uma gama de concursos que permite isso. Essa é a propaganda e essa é a realidade. Muito obrigado por você ter seguido. Porque o que eu digo, na verdade, o grande desafio é as pessoas seguirem. Confiarem na realidade dessa. Porque existe uma multidão de materiais, de informações, de aconselhamentos. Mas se você pega um histórico, quer dizer, eu estou dizendo, gente, nós temos um curso muito sério. Eu segui isso na minha vida. E isso deu certo. Faça isso por você. Ponto. Se a pessoa fizer, aí tá aí. Você passou para delegado na faculdade, que foi a minha história. Mas vamos lá. Aí você fez o CP Universitário. Mas aí saiu o concurso de delegado da Bahia. Exato. E aí? E aí que, na realidade, quando a gente estava ali na expectativa de querer sair um concurso, no finalzinho de 2021 ainda, quando eu decidi assinar o CP Universitário, eu falei, não, vou começar a estudar. Se quando eu chegar, sair o edital, ou quando estiver ali mais perto, né, os boatos estiverem mais fortes, formasse a banca do concurso, formasse a comissão, eu vou decidir se eu vou fazer. A princípio eu ia fazer pra gente, porque eu imaginava que eu não ia estar muito bem na época do concurso. O concurso foi a primeira prova, que foram 2 provas, uma prova foi anulada, a primeira foi em julho do ano passado e a segunda foi em setembro. Então, pensem, de outubro a julho, eu não imaginava que eu estaria tão bem para poder fazer a prova para delegado de polícia. Boa. Ia fazer pra gente. Mas, em contrapartida, como eu sempre pensei em fazer concursos de carreira jurídica, como MP, magistratura, até próprio concurso para delegado, eu falava, meu Deus, se eu fizer um concurso pra gente, eu não vou ter prática jurídica. Então, para que serviu o meu curso de Direito? E aí, comecei a focar de verdade na prova para delegado. Eu vi ali que com 4 meses de estudo, eu já estava dominando muito bem as matérias de Direito. Eu falava, não, é melhor eu aprender matérias de Direito do que aprender uma matéria de contabilidade, por exemplo, e cair no concurso de agente. Então, me dediquei à prova de delegado. Isso, eu estava mais ou menos ali em fevereiro, março. Quando foi abril, saiu o edital da Polícia Civil. Então, eu tive de abril até julho, tá? Então, digamos que eu estudei de outubro até julho, setembro, porque a prova foi adiada. E aí, adotei um ritmo de estudos muito bom. Mas, ainda assim, eu precisava focar nas matérias que o CP Universitário, por exemplo, ainda não tinha dado aula, iria dar só na frente. Então, era português, era informática, essas matérias que costumam cair. Então, eu assinei o Reta Final PCBA do CPI. Então, você fez um outro curso de Fiz CPI um outro curso além do CPI CP Universitário. Exato, que era um curso ali de duração entre o edital até a minha prova, que era 3 meses. Reta final, o nome já dizia. E aí no curso de reta final foi muito bom, porque a base que eu já tinha de Direito, eu revisava bastante nas aulas, as aulas eram muito dinâmicas, os materiais eram muito bons e além disso eu tinha simulados semanais. Então eu acumulava esses simulados semanais de CPIURES com provas anteriores e eu via que eu estava indo muito bem. Eu começava a ter um índice de acerto, com 6, 7 meses de estudo, de 75%, 80%, cheguei até 85%. E na prova eu acertei de 100, eu acertei 89 questões com as anuladas. Nossa. Então eu vi que realmente a fórmula estava funcionando. Aquele rito que eu estava seguindo, ele estava funcionando, ele ia me levar à aprovação. Em nenhum momento, Sammy, eu acreditei que eu poderia ir mal na prova. Eu sabia que eu podia não passar. Eu estava começando agora, era meu primeiro concurso, tinha gente estudando há muito tempo. Mas eu sabia que eu não iria mal, porque eu tinha muita consciência daquilo que eu estava estudando. Eu lembro que nas aulas de constitucional, por exemplo, do CPIURES, a forma como eu compreendia era muito diferente de tudo que eu já havia estudado. Processo penal é a mesma coisa, direito civil é a mesma coisa. Então, assim, eu digo que eu fui começar a estudar para esse concurso de forma totalmente despretensiosa e consegui a aprovação porque eu comecei a entender que aquela fórmula que eu estava seguindo não tinha outro caminho se não fosse a aprovação. Eu ia conseguir, poderia não ser no da Bahia,
mas aquele ritmo de estudos que eu estava, aquela condição que o CPUE universitário estava me dando, e a reta final também, ela estava me deixando responder provas com muita constância, ter um índice de acerto muito bom. Então, assim, eu digo que eu acho que era uma questão de destino mesmo, sabe? Porque tudo caminhou muito corretamente, eu fiz as escolhas muito certas para poder conseguir a aprovação nesse concurso. Perfeito. Bem, você disse que sabia que ia sair mal, mas, claro, a aprovação é uma coisa muito difícil de você garantir, ninguém garante, óbvio, né? Quando prestei, eu passei na primeira fase. Quando eu passei, meu sonho era passar na primeira fase. Eu passei na primeira fase. Quando eu passei na primeira fase, meu sonho era passar na segunda. Então, mais ou menos isso. E como é que tá a vida agora? Summer, aguardando o curso de formação. Quando tem data? A previsão é que comece em outubro. Nós já fizemos TAF, já entregamos exames, fizemos o psicotécnico há umas 3 semanas. O resultado tá para sair, mas a expectativa agora é curso de formação em outubro, fazer essa mudança para Salvador, para a capital, que já demanda ali uma adaptação. E aí a expectativa do governo, e se você já fez concurso, você sabe, a gente fica investigando diário oficial, fica investigando rede social de governador, da instituição. E a previsão é que a gente consiga trabalhar no começo do ano que vem. Que coisa boa. Gabriela, se você pudesse dar um conselho do fundo do coração para uma pessoa que está na faculdade, ou uma pessoa que acabou de se formar, enfim, que está pensando em prestar concurso, o que você falaria do fundo do coração? Assim? Vou falar na câmera, porque eu vou falar para quem está assistindo. Gente, comecem a estudar, sério mesmo. Não achem que a faculdade, ela simplesmente é uma fase da sua vida, porque a faculdade, ela é simplesmente uma fase para a concretização final do seu sonho, que é entrar no mercado de trabalho, que é conseguir a aprovação no concurso público. Então, além de levar a faculdade a sério, estudem, procurem se capacitar, procurem dar o melhor de si para poder chegar num concurso competitivo. E também não se arrependo de não ter estudado, sabe? Muita gente se arrepende de não ter começado a estudar na faculdade, que acreditava que não ia ter tempo, que a faculdade ia tomar muito seu tempo, estágio, mas eu garanto a vocês que quando você começa a estudar e leva aquilo como a sua profissão, a faculdade, ela vira uma consequência do seu estudo. Você começa a tirar nota boa na faculdade, você não precisa se preocupar com a graduação, porque a graduação, eu digo isso, ela é simplesmente uma fase para a concretização final do seu sonho, né? Para mim, a faculdade, ela era simplesmente uma formalidade para que eu conseguisse ter o diploma, para conseguir o concurso que eu quisesse. Então, assim, não entendam que tá cedo demais para começar, que vocês têm muito tempo, porque o quanto antes você for aprovado, mais cedo você vai conseguir realizar diversos sonhos, que o concurso público traz uma mudança de paradigma da sua vida extraordinária. Então, comecem a estudar, o conselho que eu dou é esse, sabe? Não importa se seu sonho é pequeno, se seu sonho é ser analista, se seu sonho é ser juiz, se seu sonho é ser presidente da República, se dediquem, comecem a estudar, porque o quanto antes você começar, mais cedo você vai conseguir lograr êxito, conseguir essa aprovação. E se você não conseguir com brevidade também, como foi o meu caso, entenda que você só não vai passar se você desistir, tá? Não, e outra coisa, vamos supor que não consiga com brevidade. O sujeito começou aos 22, vocês têm quantos anos? 22. Então pronto. Vamos supor que ele se forme e comece. 22. E vamos supor que ele demore 5 anos para passar. Ele ainda é muito novo. Ele passa com 27. É muito, muito, muito novo. Então, assim, e se ele começar com 25, passar com 30, quer dizer, eu estou colocando 5 anos, né, que é muito tempo. Muito tempo. Ainda é muito novo para uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Né? Me recordo quando eu passei no concurso de delegado, uma amiga de sala falou: você é o seguinte, a partir de agora, se der tudo errado, deu certo. Porque você já é delegado. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que as pessoas têm que ter noção do impacto efetivamente que traz para a vida. Houve uma valorização da profissão de delegado de polícia nos últimos 10 anos, assim, impressionante. Quando eu entrei, eu tomei posse em 2010, dezembro de 2010. Para 2023, é
outra realidade, outra remuneração, é outra respeitabilidade, é outra posição social. Então, é muito legal ver isso que está acontecendo, que aconteceu no Brasil. E é muito legal ver pessoas como você, novas, que estão na faculdade, mas já sabem o que querem, que estão estudando, não estão perdendo tempo na faculdade, que estão inspirando pessoas. O seu exemplo certamente vai gerar outros exemplos. Porque o que você disse no início foi, eu assisti a uma live e o seu exemplo fez com que eu fizesse. Então o meu exemplo gerou outro exemplo. E o seu exemplo vai gerar outros exemplos. Eu acho que essa é uma responsabilidade de toda pessoa que consegue de alguma forma alguma coisa para poder inspirar alguém. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Samir. Eu queria agradecer ao CP URGS e ao Samir pela oportunidade de vir a Brasília, né? E também a oportunidade de estar aqui. Demais, adorei Brasília. Gostei muito de conhecer Brasília. Também de poder conhecer o CP URGS, de poder trazer um pouquinho mais aqui da minha trajetória e também de poder ajudar pessoas, porque tem uma amiga minha que ela fez uma figurinha muito engraçada. Ela botou uma foto minha, botou selo Venci na Vida. Mas eu acho que mais gratificante do que passar pela aprovação tem sido dar dicas para as pessoas. Eu sou muito disponível para isso, eu respondo muita gente, converso com muita gente, porque eu acredito que em concurso público não importa se passa 1, se passa 10, se passa 200, né? Você conseguir o seu cargo, você pode com certeza ajudar outras pessoas a terem o mesmo objetivo e a alcançarem o mesmo sonho. Então, tem sido muito gratificante esses meses aí que eu tenho passado por esse momento, né? De ajudar as pessoas, de receber também e não vou dizer que não me envaidece, né? De receber um reconhecimento pela aprovação, porque o estudo ele é um momento muito solitário, quem estuda sabe, é difícil, mas quando você passa esse momento de glória da aprovação, é muito gostoso, é muito gratificante. E eu espero, né, que muita gente dê seu depoimento. Gabriela, eu fui aprovado. Gabriela, comecei ali me matriculei ali, comecei a fazer, seja o chapéu universitário, seja o Delta, seja o Mais 18. E aí, sou uma pessoa nova também, ou sou uma pessoa que desistiu de estudar há muito tempo e vi que você conseguiu a aprovação, mesmo com faculdade, mesmo com estágio, e me incentivei, me inspirei na sua história. Isso aí, para mim, é uma satisfação muito grande. Com certeza, com certeza. Gabriela, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado pela sua presença, pela sua consideração e pelas suas palavras. Muito sucesso. Que você seja muito feliz como delegado de polícia. Obrigada, Sam. Obrigado você. Obrigada quem assistiu, pessoal. Obrigada à equipe CP URGS também. Foi muito bom o nosso encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.